Fala pessoal, tudo bem com vocês? Senhor Teclados falando aqui, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito requisitado, que é como lubrificar switches de teclados mecânicos. Nós vamos falar de como lubrificar diferentes tipos de switch, lineares ou táteis, onde você deve lubrificar, que lubrificantes usar. Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever e ativar o sininho. Dá essa força pra gente. A primeira forma que eu vou mostrar de abrir um switch precisa de apenas uma chave de fenda, né, dessas menorzinhas que caiba justamente nesses fechos do switch, tá? Então o que você vai fazer é basicamente colocar ela embaixo de um desses fechos, empurrando para cima, e aí você pode usar ou a unha ou a mão para puxar para cima enquanto você abre o pezinho, tá? Você vai fazer isso com um, vou começar com esse aqui que é mais fácil, né? E depois com o outro, você pode ver que esse lado aqui ele já abriu, você vai virar o switch para o outro lado, mesma coisa, você vai inserir, no meu caso aqui, a unha de uma forma que ele fique puxando para cima, vou abrir esse primeiro pezinho e vou abrir o segundo pezinho aqui, puxando para cima, e dessa forma você pode ver que a gente já conseguiu abrir o switch. A segunda forma de abrir o switch é mais fácil, porém requer essa ferramenta especializada que é um abridor de switch. Eu vou deixar no link abaixo o modelo 3D para você imprimir caso você tenha acesso a uma impressora 3D. Caso você não tenha, nós temos o Caio no nosso Discord, que ele faz esse tipo de coisa e ele vende a um preço bem acessível. Vou deixar também o contato aí embaixo. Então, com o abridor de switch é bem mais fácil. Você só vai pegar o switch, inserir ele no abridor de switch da forma correta, colocando os fechos, né, de uma forma que eles alinhem com esses pezinhos aqui, né? Você vai colocar todos eles assim, você vai pressionar o switch e aí você vai ver que a parte de cima do switch já vai estar solta, é só você realmente abrir, tá? Bem simples. Existem várias versões desse abridor de switch, como eu disse, essa versão é impressa em 3D, mas existe também essas versões que você pode comprar de alumínio, tá? Elas são ainda mais fáceis e mais resistentes, essas de 3D de vez em quando quebram, então você faz o mesmo processo, né? Aqui você vai ver que é bem mais fácil, e você retira o topo do switch assim. Depois que você abrir o switch, você vai ver que ele tem basicamente 4 peças, tá? Ele tem a parte de baixo, que a gente chama de bottom, a gente tem a mola, ou em inglês spring, a gente tem essa parte central, né, que realmente é a parte que se move dentro do switch, e a gente chama ela de stem, e finalmente a gente tem a parte de cima, que a gente chama em inglês de top. Em alguns casos, algumas pessoas gostam de lubrificar também o topo, principalmente nessa parte aqui. Normalmente a gente lubrifica switches lineares ou táteis, tá? Nesse caso, a gente tem aqui um Cherry MX Black, que é um exemplo de linear, e um Zilio, que é um exemplo de switch tátil. A diferença entre esses dois é justamente o stem do switch, tá? Você pode ver que na esquerda aqui, o Cherry MX, ele tem esse finzinho do stem linear, ou seja, uma reta. E no caso do Zilio, ele tem essa curvatura aqui. Essa curvatura ela é responsável pela sensação tátil do switch, o que a gente chama de bump do switch. Aqui uma visão melhor do stem do switch linear. E aqui uma visão melhor do stem do switch tátil. Então vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de lubrificantes. Os lubrificantes em geral eles se dividem entre lubrificantes que são em forma de graxa e lubrificantes que são em forma de óleo. O tipo de lubrificante mais usado
para switch de teclado são da marca Krytox. Os lubrificantes dessa linha eles são normalmente identificados pelo número. Números como 203, 204, 205, 103, 104, 105. Existe também o Tribosys ou Tribosys, que foi criado justamente para ser aplicado em switches de teclado mecânico. Eles funcionam da mesma forma, porém eles têm esse 3 adicionado antes dos números. Mas a mesma coisa se aplica. Ou seja, tanto o 3204 quanto o 3203 são graxas. Além disso, quanto maior o número final, maior a viscosidade do lubrificante. Nesse caso aqui, o 3204 ali, ele é mais viscoso do que o 3203. Ou seja, ele é um pouco mais fino do que o 3203, embora não seja um termo técnico. Além dos lubrificantes da Krytox, aqui a gente tem um lubrificante de PTFE, que eu utilizo para molas. Esse lubrificante ele é nacional. E aqui no fundo você vai ver que a gente tem dois potes, um deles chamado T3 e outro chamado T2. Esses lubrificantes são uma alternativa nacional e mais barata que a gente encontrou depois de várias experimentações. Eles são geralmente utilizados para lubrificar toners de impressoras a laser e você consegue encontrar eles facilmente no Mercado Livre. O link também vai ficar na descrição do vídeo. Então o que você faz é misturar esses dois e aplicar eles no switch. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A segunda opção que eu mais recomendo é esse mix de 105 e 205 da Krytox. Esse lubrificante você consegue encontrar no AliExpress, vou deixar a descrição no vídeo também. E, na minha opinião, é o melhor para switches lineares. Você consegue importar esses dois separadamente e misturar depois também se você quiser. Para switches táteis, o pessoal recomenda mais o 3204 ou o 3203. Eu tenho mais experiência com o 3204 e é o que eu recomendo. Porém, você pode usar esse mix também para switches táteis. Para usar o mix de T2 e T3, eu recomendo que você use um recipiente e coloque a mesma quantidade dos dois e misture. O ideal seria você usar uma balança de precisão, mas se você não tiver, você pode tentar misturar por volume mesmo. Então, para lubrificar o nosso primeiro switch, nós vamos precisar do abridor do switch ou a chave de fenda. Nós vamos precisar do nosso mix de T2 mais T3 ou o lubrificante que você esteja usando. E nós vamos precisar também usar um pincel. Idealmente, você tem que usar um pincel fino, como esses aqui. Mas se você não encontrar, você pode tentar usar um pincel um pouquinho maior. O primeiro passo então é abrir o switch da forma que a gente viu antes, separar suas partes e eu vou começar lubrificando a parte de baixo. Eu vou pegar o meu lubrificante e o pincel que eu for usar, vou pegar uma quantidade pequena, vou pegar a parte de baixo e o que eu gosto de fazer é lubrificar essas duas partes aqui do switch, que é chamada de rails ou trilhos, onde o stem desliza. Algumas pessoas gostam também de lubrificar o assoalho do switch. Vamos fazer isso aqui, passando o pincel lá no assoalho. O que você vai notar, e eu não sei se a câmera vai conseguir capturar, é que a cor do switch, ou do fundo do switch, ela muda um pouco depois que você passa o lube. Aí fica fácil saber aonde você aplicou. Então eu vou colocar o switch de volta aqui no abridor do switch para usar como apoio. E a gente vai lubrificar agora a mola. Para lubrificar a mola, eu vou usar esse PTFE líquido. Eu vou repetir a mesma coisa e colocar apenas um pouquinho desse lubrificante no pincel. Eu vou pegar a mola com o dedo ou usando uma pinça. Um ponto importante é que eu preciso ou limpar o pincel ou usar um pincel diferente. E eu vou aplicar por toda a extensão da mola, inclusive o finzinho dela aqui. Você notou que eu não lubrifiquei o final dela, isso é para que eu possa reinserir a mola aqui, e aí sim eu gosto de pegar um pouquinho mais de lube e passar nessa parte que eu não cobri na primeira passagem. A próxima parte a ser lubrificada é o stem. No stem, no caso de lineares, você pode lubrificar todo o perímetro dele e até lubrificar esse postezinho que fica no final do switch. Novamente, um pouco só de lube. Eu gosto de começar pelas laterais, que são o ponto mais crítico, então eu vou lubrificar essa lateral, passando o pincel várias vezes até eu deixar um filme bem uniforme em cada um dos lados. Vou repetir isso desse lado aqui. Vou lubrificar a parte de trás e vou lubrificar também a parte da frente.
E finalmente, se você quiser, você pode lubrificar também esse poste, como eu falei. Terminado isso, a gente vai reinserir esse switch na housing ou no bottom, em cima da mola, sempre garantindo que os pezinhos do switch fiquem apontados para onde está a leaf do switch, porque senão você não vai conseguir montar ele novamente. E finalmente, opcionalmente, a gente pode lubrificar o top do switch naqueles 2 pontos que eu falei lá em cima. Novamente, o mesmo pincel que eu estou usando para lubrificar as partes do switch, com exceção da mola. Vou ali em um dos lados e vou para um outro lado. Passo várias vezes para garantir que eu tenho uma camada bem fina e uniforme. E aí eu posso reinserir o topo do switch e apertar ele em posição, tirar ele do abridor do switch e pressionar o topo dessa forma. E agora o nosso switch está lubrificado. Para lubrificar um switch tátil, você vai repetir quase os mesmos passos. Vamos abrir ele aqui. A parte de baixo e a parte das molas é igualzinho, então eu não vou repetir aqui. Agora, a diferença maior do switch tátil, como eu falei anteriormente, é que você não vai querer lubrificar essa pontinha do switch, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lubrificar esse lado, o outro lado e somente as costas do switch, tá? Vamos fazer. Então aqui, novamente, um dos lados, até eu ter uma uniformidade, garantindo para que eu não lubrifique a pontinha. Vou virar ele para o outro lado, fazer a mesma coisa, ainda com cuidado para não tocar nesse final do switch, e vou lubrificar as costas da mesma forma. E por final, vou reinserir o switch da mesma forma, com os pezinhos virados para trás, e vou fechar o switch depois de terminado. O motivo pelo qual a gente não lubrifica os pezinhos de um switch tátil é porque você pode perder tatilidade se tiver lubrificante nos pezinhos. Algumas dicas importantes. Obviamente que você não vai querer abrir switch por switch e lubrificar um por um dessa forma. O que o pessoal mais faz é usar uma estação de lubrificação como essa, onde você possa abrir vários switches e colocar eles individualmente aqui, lubrificar todas as bases, separar os stems e as molas, lubrificar de uma forma como se fosse uma linha de montagem, lubrificar todos os bottoms, lubrificar todas as molas e, por fim, lubrificar todos os stems, reinserir e fechar todos. Uma coisa que eu inventei recentemente foi essa estação de lube que também funciona como abridor de switch. Então, ao invés de você abrir, colocar na estação de lube e depois fazer todo o processo, o que acontece é que você pode colocar vários switches, tirar seus topos, fazer toda a lubrificação individual e colocar de volta aqui e por fim virar ela ao contrário e remover os switches individuais. Eu também estou verificando a possibilidade de vender essa minha estação, então entra no nosso Discord caso você tenha interesse. Outras ferramentas que ajudam bastante são potinhos para você colocar o stem do switch e as molas, uma pinça para você pegar o stem do switch, dessa forma você pode pegar assim para lubrificar com o pincel, e também usar a pinça para reinserir o stem no switch. Outras pessoas gostam de utilizar esse pegador, que é utilizado com bijuteria, para segurar o topo do switch. Funciona muito bem, como você pode ver. Daí você retira ele, lubrifica, insere novamente e aperta aqui para tirar o stem. Vou deixar um link na descrição também. O próximo vídeo que eu quero fazer é sobre bag lubing, onde você utiliza um saco plástico para lubrificar o switch de uma forma um pouco mais rápida. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de colocar seu comentário aqui embaixo, dar um like e se inscrever no canal, porque assim eu posso saber se há interesse para esse novo vídeo.